Fausto é oficial, oficialmente do departamento de Campinas, São Paulo, mas atua por força do Exército Docente na Unilab, São Francisco do Conde, em Santo Amaro. Ele é professor da Unilab, escritor, poeta e dramaturgo. Seja bem-vindo, Fausto, à nossa tarde. Sinta-se em casa. Aqui todo mundo está para ser ouvido, para fazer com que o seu trabalho fique bem claro. Tem uma equipe aqui para ajudar no que você precisar. E todos nós estamos de coração abertos para que esse conhecimento que você nos traz hoje seja mais um grande aprendizado para todos nós. Obrigado. Tá? Obrigado. Então, é um prazer participar desse encontro. A discussão proposta aqui, eu vou buscar um histórico dessa intervenção. Ela foi realizada no ano de 2005, em Campinas, nos dias 5 e 6 de novembro de 2005. Uma série de palestras cujos temas estavam também, de uma certa forma, confiados a detalhar o Pramanta e também a realização através do caráter e da cultura, e também o debate em torno da raça dourada e da realidade étnico-racial no Brasil, e também, por força dessas mesmas discussões, o debate em torno da sinarquia e do salto da condição de tutelados e tuteladas a herói e heroína. Então, essa discussão ela foi feita no ano de 2005, num encontro da CONEP, no Salão Vermelho da cidade de Campinas, um debate aberto à comunidade mais ampla, e que passou por esses nexos aí, que eu já fiz referência e que serão retomados aqui agora de uma outra maneira, considerando o tempo e a evolução também desse debate no seio da Sociedade Brasileira de Obiose, e também a minha própria relação com essas discussões. Em Campinas, eu fiquei encarregado apenas de uma parte do debate, a discussão voltada especificamente em torno da raça dourada e das implicações do racismo existente no Brasil no tocante à raça dourada. A raça dourada trabalhada ali como ela será trabalhada hoje, como uma possibilidade para antecipar 3005, a exemplo também do debate da sinarquia, que foi proposto com essa mesma realidade, de antecipar valores que são importantes do ponto de vista de 3005, e considerando essa intervenção como um método para dar margem para uma atuação do Pramanta, considerando o estágio determinado para a lei, para essas discussões todas, e, ao mesmo tempo, relevando o estágio desenvolvido pela humanidade. Então, as discussões elas foram trabalhadas a partir desse lugar. Em Campinas, nós começamos o debate a partir do Pramanta, que foi feito pelo venerável irmão Laudelino. Depois, num segundo momento, nós tivemos o debate da globalização, mostrando que a globalização que nós temos hoje ela é de pensamento único, ela é voltada apenas para o dinheiro, ela é voltada para ela tem uma perspectiva totalitária do ponto de vista do consumo, e que ela era um impedimento como possibilidade no momento atual para os valores sinárquicos. E esse salto de herói e de heroína, e rompendo com as margens lá de tutelados e tutelados, são condições também especiais e essenciais para o desenvolvimento dessa transformação de que necessitamos para o avanço
e para uma materialização da obra no mundo secular. Ô, Fausto, E hoje, Fausto, perdão, estão pedindo para você centralizar um pouco a sua câmera, porque a sua boca, a sua fala, a gente não está vendo direito. Como você está falando, tá melhorou um certo. pouco. É. Se O afastar um problema pouco, fica melhor. É, exatamente. Porque aí tá centraliza. sendo. E agora? Melhorou um Ficou pouco, melhor? mas centralizado ainda. É que se eu ficar muito atrás, eu não consigo usar o aparelho. Então, tá bom. É o que você pode fazer melhor, ótimo, então. Tá melhor do que É, antes. eu vou tentar caprichar aqui. Então, como eu estava falando, esse debate ele não é recente do ponto de vista da minha intervenção. Em Campinas, eu estava no momento do debate, em 2005, na secretaria que cuidava da política e fiz o debate levando em conta essas discussões, que era um método para não essencializar o debate, nem da sinarquia, que não pode ser uma essência, não é possível pensar a sinarquia apenas a partir do processo já vivido, mas sim de levar em conta as bases atuais da sociedade para pensar a sinarquia. E o meu debate especificamente foi em torno do racismo, que é um debate que não é pautado normalmente nos espaços iniciáticos, e também é pouco pautado na sociedade brasileira, e lá foi trazido a partir desse nexo aí, mostrando que o veículo ele é importante do ponto de vista também da nossa evolução e da produção e antecipação de 3005. Então, hoje, o meu enfoque ele vai partir da questão da raça dourada e da superação do racismo como elementos significativos para o nosso debate, pelo menos do ponto de vista inicial. Eu passei e deixei aí à disposição algumas lâminas, e nas lâminas eu trago algumas questões que são do ponto de vista da nossa escola iniciática. Há informações ali sistematizadas pelo professor José Henrique de Souza, e há também as referências precisas de cartas revelações, nas quais ele faz referência à necessidade de se considerar a raça dourada e de considerar, sobretudo, esse veículo do ponto de vista também da sociedade brasileira. E um dos registros está no material, que é um áudio gravado, que orienta os iniciados no tocante à realização da Yoga Kibel. Ele destaca o quê? Que num concurso de Miss no Brasil, falando especificamente, acho que de Pernambuco, ele destaca aquela necessidade de levar em conta nas escolhas modelos que estavam afinados também com esse cânone, com essa produção canônica que ele chama lá de brasileiro, marcado por uma morenidade, que ele chama de morenidade, que eu denomino de um processo de enegrecimento da sociedade brasileira, e que eu chegarei a ele aqui na minha exposição. E ele destaca também, não é, a necessidade, não é, de se considerar, do ponto de vista do nosso trabalho evolucional, a formação da raça dourada. E há em Cartas Revelações informações a respeito do processo de miscigenação no próprio APTA, mostrando que na composição do APTA há todo esse processo de encontro da África, da Europa, da Ásia, na composição dos veneráveis membros do APTA, e o próprio professor, ele tinha no corpo físico dele essa junção de elementos da Europa e elementos também que ele denomina de morenidade, nas mãos e no rosto. E o que há também de destaque, do ponto de vista da miscigenação, e que eu trago como questão nuclear para o debate, que a miscigenação em si, ela não é sinônimo de democracia racial. Então, nós temos um processo no Brasil de miscigenação,
que deve ser considerado, que precisa ser considerado necessariamente, mas essa miscigenação no plano físico, na construção dos tubos cósmicos, ela vai relativamente bem, porque há uma miscigenação na sociedade brasileira, que é destacada do ponto de vista da constituição física da população brasileira, que é destacada também do ponto de vista de intelectuais brasileiros que destacam isso, como Darcy Ribeiro e inúmeros outros, mas não há uma miscigenação do ponto de vista da imaginação, do imaginário e do ponto de vista também da produção de sistemas de ideias, de sistemas de teoria, de sistemas de conceitos e de sistemas epistemológicos e filosóficos construídos a partir da miscigenação, que são os valores que são centrais também para romper com aquilo que, do ponto de vista iniciático, nós temos, que é o incesto, porque a miscigenação, ela rompe no plano físico com o incesto, que é esse retorno para o nosso próprio sangue, que é contrário ao processo evolucional, porque a base da nossa... Eu vou usar aqui um conceito retirado do sistema cultural negro brasileiro, da nossa ancestralidade do ponto de vista da cosmogênese, a nossa ancestralidade, que é uma energia não antropoformizada, que pode ser chamada aí de deusa, Deus, de divino, de eterno, de eternidade, ela vem para o mundo das formas e nessa relação com os mundos das formas, ela passa também, ela tem uma relação com o mundo da antropogênese, que é um mundo relativamente antropoformizado pelos nossos ancestrais de sangue, pelo nosso conjunto familiar e pelo nosso conjunto de relação sanguínea. E o incesto nesse plano, quando não há miscigenação, há incesto no plano físico, de sangue. E há também o incesto do ponto de vista da produção teórica, conceitual, do ponto de vista do esmagamento sistêmico também dessa produção que deve ser entrelaçada não só no plano físico, corpóreo, mas também na produção de sistemas de ideias e de teorias que vão trazer para o centro a raça dourada como uma antecipação, porque nós temos já veículos da miscigenação, mas precisamos produzir a superação no plano da sociedade, no plano estrutural do racismo, para romper com esse processo que é do incesto no plano físico e no plano espiritual. Então, do ponto de vista teosófico, há uma exigência para a superação do racismo existente no Brasil. Como há essa necessidade também, que quando nós falamos de Pramanta, nós estamos falando de uma encruzilhada. E aí é um outro conceito retirado também, como eu quero e gosto de valorizar as produções do sistema cultural negro brasileiro como uma produção brasileira, trazendo a encruzilhada. Então, essa encruzilhada dessa energia cósmica no mundo secular, que vai produzir esse Pramanta, do ponto de vista desse tubo cósmico, que é a raça dourada, necessita de intervenções para a superação do racismo, porque o racismo é um impedimento. Ele é um impedimento do ponto de vista de impedimento de que a miscigenação seja um valor para a produção, não só para a produção de ideias, de teorias e de conceitos, mas também para a produção da existência a partir de um processo de igualdade na sociedade brasileira. Então, o debate em torno da raça dourada, ele tem implicação para o debate do racismo existente no Brasil. Porque há uma naturalização desse lugar,
E ele é um impedimento evidente, já que nós estamos trabalhando não como um simples conceito, antecipação de 3005, essa antecipação necessariamente, como possibilidade, ela traz também, já que nós temos no Brasil esse caldeamento, ele é um fato, esse caldeamento, mas ao mesmo tempo nós temos o racismo. Ele deve ser enfrentado para romper com essa perspectiva, que é de impedimento de que esse processo da miscigenação se transforme também numa produção de novos veículos para o desenvolvimento da lei cósmica. Esses novos veículos, eles são de uma nova consciência. Nós não vamos trabalhar essa perspectiva com essas consciências que são mutiladas pelo racismo existente no Brasil. Porque o que é comum na sociedade brasileira é que essa identidade marcada pela perspectiva eurocêntrica, ela esmaga a raça dourada que está no porvir. E como é uma antecipação, esses valores eles devem ser trabalhados hoje. E quem passar pelo sistema de comunicação no Brasil vai reparar que nós temos um sistema de comunicação na linha do incesto, que trabalha apenas com o branqueamento, a branquitude e com esses valores eurocêntricos. Não há uma valorização dos sistemas culturais negro-brasileiro, indígenas e nem amarelo. Eles ficam à margem dessa produção. E esse caldeamento, essa mistura, não é pura e simplesmente um dado apenas físico. Ele precisa de gerar novos veículos e novas consciências também. E consciências modeladas por essa nova condição de consciência, mas é preciso também uma alteração nas condições objetivas. E há outros exemplos no Brasil. Quem tiver interesse de olhar com cuidado, o sistema judiciário brasileiro está na mesma linha. É um espaço da branquitude. O Supremo Tribunal Federal é uma casta de homens brancos. O sistema militar no Brasil, a aeronáutica, a marinha, exército, desde da década de 60, e são exemplares os nomes da década de 60, Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici, Figueiredo, e até os dias atuais também estão dentro dessa mesma perspectiva. Então, todas essas questões, do ponto de vista dessa encruzilhada dos valores teosóficos e daqueles que estão presentes na realidade concreta da sociedade brasileira, eles devem ser objeto de um enfrentamento do ponto de vista teosófico, considerando essa perspectiva, essa sistematização que ela considera, em qualquer período da história da humanidade, o método para fazer a evolução e para considerar Pramanta e mundo secular, ele passa por esse lugar, que é necessário levar em conta o estágio do desenvolvimento, aquele estágio que foi inicialmente pensado ou proposto ou enunciado pela lei, a partir dos avataras e a partir também pelos antenas da raça, pelos homens e mulheres que estão no mundo secular e que estão em sintonia com essas perspectivas, e também por aquilo que está sendo trabalhado, por aquilo que está revelando o estado ou estágio de um determinado debate, de uma determinada realidade social no mundo secular. Então, do ponto de vista da antecipação de 2005, o debate do racismo ele não pode ser protelado. Ele deve ser objeto das nossas intervenções, porque ele diz respeito também à perspectiva do caráter
e da cultura. Esses dois elementos, essas duas chaves, estão presentes nessa perspectiva. E também desse processo que é conjunto e indissociável do nosso trabalho no templo, na escola e no teatro. Porque toda essa realização, ela é feita a partir daquilo que dá validade para a nossa espiritualidade, que é essa relação, esse lugar nosso no mundo das formas. Então, não há saída mágica para o advento, lá no futuro, da raça dourada, sem esse trabalho de criação, porque é um trabalho de criação que passa também pelas nossas relações sexuais, no sentido mais direto, e também pela nossa produção, do ponto de vista de desejo, e também de criação, de Kriya Shakti mesmo, de um outro veículo para o desenvolvimento daquilo que está sendo processado na sociedade brasileira a partir desse caldeamento. Ele não é, pura e simplesmente, uma linha neutra da lei. Essa produção miscigenada, ela tem que ter validade na produção de ideias, na produção também da sociedade, né? Tem que processar alterações profundas na sociedade brasileira. Então, esse é um dos campos desse encruzilhamento, e tem a ver com o caráter, porque o caráter se constrói no teatro, no mundo secular. E tem lugar também com esse saque de tutelados e tuteladas para herói e heroína, porque normalmente essa discussão ela não é pautada, que o racismo no Brasil é marcado por uma perspectiva totalitária. A branquitude brasileira ela é totalitária. Esse debate ele é esmagado permanentemente, ele não é feito nos meios teosóficos, não é feito entre iniciados. Quaisquer que sejam aí as instituições, o debate da existência do racismo e a busca por uma compreensão teosófica e também uma compreensão a partir da realidade concreta do mundo secular, esses campos eles não são trabalhados. Então, a primeira parte dessa antecipação de 3005 e dessa relação de mudança e de produção e de antecipação, ela passa por esse debate. Ele é inicial porque ele cuida dos tubos cósmicos, que somos nós, dos veículos que estão em formação, e que muitos hoje já passam por esse processo na sociedade brasileira da miscigenação. Só que a miscigenação em si, ela não é algo virtuoso só pela fusão. Ela é algo virtuoso porque essa fusão ela produz também uma outra consciência. Então, o que nós temos no momento é uma realidade esquizofrênica, que nós temos os corpos, os tubos cósmicos dessa fusão, marcados pela miscigenação, que é uma exigência da lei, mas nós não temos o estado de consciência para superar as questões que são centrais. São a produção de um mundo com justiça, no mínimo com democracia racial, e também as considerações epistemológicas e filosóficas produzidas por esse processo de miscigenação. Elas não são devidamente consideradas. Há ainda o predomínio do incesto e da branquitude. A primeira parte é essa que trata da questão do veículo. O segundo debate, que está encruzilhado também, que tudo está encruzilhado, e a encruzilhada é um conceito do nosso sistema que tem relação com esse processo permanente dos pramantas,
que eu destaquei até no artigo que eu enviei para o coletivo, né, que não há pramanta, mas sim pramantas, eles são sucessivos, e a existência de pramanta seria o fim do processo. Então, eles são permanentes, são sucessivos. E eles ocorrem também num espaço construído a partir dessa encruzilhada da lei com o mundo secular. E o debate da sinarquia passa também por esse lugar, por essa chave dada pela encruzilhada, que é um lugar e, ao mesmo tempo, é um conceito. É um conceito porque, a partir da encruzilhada, eu posso trabalhar a compreensão de muitas vozes, de uma polifonia. Eu posso trabalhar o entendimento da pluriversalidade, da multiplicidade de caminhos, do livre-arbítrio também, e dessa relação das dinâmicas que são permanentes na relação dos pramantas com o mundo secular. No tocante à sinarquia, o método que foi utilizado em Campinas e que eu trago aqui, porque eu fiz a sistematização desse processo na cidade de Campinas em 2005, a sugestão metodológica, para sair do debate que eu percebo, do ponto de vista da minha leitura, que é uma essencialização do debate da sinarquia. Há 2 pontos aí para a essencialização. Primeiro, é uma supervalorização do processo do sistema sinárquico vivido e experimentado no passado, período no qual nós éramos tutelados e tuteladas. Não foi um processo dirigido, como será no futuro, pelo gênero humano. E há também uma essencialização, que os debates são feitos em torno de formas políticas que não dão conta também dessa empiricização, dessa materialização da sinarquia, levando em conta um determinado estágio da sociedade brasileira. Então, para empiricizar a sinarquia, para que ela possa entrar nessa chave que é antecipatória de 3005, é preciso considerar um determinado estado ou estágio de desenvolvimento da sociedade brasileira, ou da sociedade, no caso aqui, mundial, e a escolha é a globalização, porque a globalização ela retrata o quê? Um estágio do desenvolvimento da humanidade, do ponto de vista dos sistemas tecnológicos e científicos. Mostra que nós tivemos um formidável desenvolvimento dos sistemas tecnológicos e científicos, só que esse desenvolvimento descomunal, que poderia ser libertário, ele está a serviço de um projeto que não considera e que não tem como elemento central homens e mulheres, mas sim o lucro, o dinheiro em estado puro e, sobretudo, o consumo. E é um processo marcado também, não pela comunicação, mas por excessiva informação, que é muito diferente da comunicação. E a comunicação ela é feita com o próximo, com a próxima, envolve solidariedade, comprometimento, envolve a materialidade do espaço, enquanto que a informação é apenas uma verticalidade. Ela é muitas vezes a informação apenas ruído. Então, a globalização que nós temos, ela tem que ser objeto, se é para antecipar 3005, ela deve ser objeto central para compreender aquilo que poderia ser hoje, no mundo, a presença de valores sinárquicos. Então, não se trata aqui de discutir aspectos do passado, distante, e nem discutir também formas políticas desenvolvidas pela humanidade, mas sim discutir o estágio atual de desenvolvimento dos sistemas técnicos e científicos e da política,
Política é entendida aí como modo, arranjo pelo qual nós vamos ordenar e ajustar essa produção para a existência de homens e mulheres. Então, a globalização ela precisa de ser objeto de debate para trazer a sinarquia, não como uma essência, e também sem essas noções construídas a partir da perspectiva eurocêntrica, que são noções de dicionário, muitas vezes, noções que essencializam o debate. É preciso buscar a sinarquia a partir da realidade objetiva. Então, a globalização ela possibilita isso, porque o que nós temos na globalização? Nós temos, na produção da globalização, na realidade concreta e sistêmica da globalização, nós temos uma base material para compreensão do estágio da globalização atual e também a possibilidade de pensar, a partir desse estágio, a sinarquia. A globalização, ela possibilita o quê? Como um grande avanço dado pela ciência e pela tecnologia. Há hoje conhecimento de todo o planeta. Todo o planeta deixou de ser algo natural. Os satélites dão conta de trazer a Terra toda para o alcance das nossas mãos. E não existe mais uma natureza no planeta Terra. Há uma segunda natureza, uma natureza artificial construída a partir das intervenções humanas. Então, é um dado fundamental esse, todo o planeta é conhecido. Há um outro elemento importante na produção da globalização, que é a convergência dos momentos. Se bem que esses momentos, eles são impostos a partir dos lugares que são centrais hoje na produção de controle da própria globalização, mas há uma convergência dos momentos. Nós consumimos os momentos que são significativos para Nova York, que são importantes do ponto de vista da realidade de Londres, de Paris. Então, é preciso levar em conta essa realidade. Há também uma unicidade das técnicas. Há uma unicidade das técnicas e há uma técnica mãe, essa dos sistemas informacionais, que promove um elo entre todas as outras técnicas, que é uma novidade também na história da humanidade. Não só o desenvolvimento de sistemas técnicos, mas um sistema técnico que opera essa possibilidade do controle de outros sistemas técnicos. E há também a produção de uma mais-valia planetária. Os produtos hoje eles não são mais produzidos única e exclusivamente num determinado lugar do planeta Terra, mas sim vários países, de acordo com os interesses das empresas, e depois tudo é, de uma certa forma, catalogado e devidamente processado a partir dessa inteligência artificial, dada pelos sistemas tecnológicos e informacionais. Então, toda essa realidade é a base, do ponto de vista do meu enfoque, para o debate da sinarquia. Então, a sinarquia ela tem que levar em conta, para ser um debate que não fique numa essência, porque a globalização, levando em conta essas duas chaves, né? Aquilo que é um projeto já antigo da humanidade, o projeto sinárquico, e na face da Terra, o projeto da globalização também é um projeto antigo da humanidade. Então, essas duas bases, elas necessitam de diálogo. E a partir dessas duas bases, dessas duas ferramentas, desses dois instrumentos, dessas duas chaves interpretativas, há a possibilidade de se pensar a sinarquia além das essências. E, como eu disse, a discussão ela não é daí de formas políticas, é de modo de produção da existência. Considerando a globalização que nós temos, a sinarquia não pode ter como modo de produção
o acúmulo, que gera desigualdade. Ela teria que ter um outro modo de produção. Eu trabalho com a perspectiva, como eu estou centralizando meu enfoque a partir da ancestralidade não antropoformizada, que essa relação da ancestralidade não antropoformizada com o mundo secular, ela não resulta só numa relação de troca de energia, uma relação da protomatéria inicial com o conjunto da humanidade. Ela propõe também um modo de produção da existência. Do ponto de vista do sistema cultural negro brasileiro, esse modo de produção da existência ele é chamado de modo baseado na restituição, que é o equilíbrio. Então, nós teríamos uma sociedade baseada, do ponto de vista da cosmogênese e da antropogênese, numa restituição, numa troca, um mundo de equilíbrios, e muitos irmãos e irmãs têm contato com essa realidade nas constelações sistêmicas familiares. As constelações sistêmicas, elas trabalham com esse exercício das trocas, né, do equilíbrio das trocas, e essa produção ela não é europeia, apesar de a disseminação ter sido feita levando em conta esses espaços do Brasil, da Europa, da América, e muito especialmente. Essa relação das trocas presentes na constelação sistêmica familiar, que é a mesma que eu estou fazendo referência aqui, ela projeta também um tipo de mundo. Quer dizer, a relação da ancestralidade com o mundo físico, com o mundo material, ela exige uma relação de equilíbrios nas trocas. Esse equilíbrio ele está presente no sistema cultural negro brasileiro, muito especialmente nos quilombos. Se vocês olharem as produções que tratam aí dos quilombos, nos quilombos não há propriedade privada da terra, mas não há propriedade privada da terra não porque a perspectiva é dada pelo marxismo. Não há propriedade privada da terra porque o acúmulo está na contramão dessa perspectiva ancestral, que ela é marcada pelo equilíbrio das trocas. Então, a noção aqui dada para a sinarquia, e levando em conta aquilo que eu falei inicialmente, que primeiro precisa de pensar nos veículos, nos tubos cósmicos que vão processar esse desenvolvimento do projeto evolucional no Brasil, e na valorização dessas produções que são sistematizadas aqui a partir da miscigenação, nós teríamos um mundo marcado, um mundo sinárquico marcado pelas trocas, pelo equilíbrio das trocas, que é um modo de produção da existência, no qual não há acúmulo. Então, uma mulher ética, do ponto de vista da restituição, é aquela que trabalha com equilíbrio. O homem, idem. E não aquele que trabalha com acúmulo, que é uma outra lógica de produção, e aí eu enfatizo que não é a questão central o debate de formas de governo, mas de modo de produção da existência, que é muito mais significativa essa discussão. Então, o modo de produção de uma sociedade sinárquica, de uma sinarquia construída a partir dos valores sistematizados aqui e a partir dos nossos veículos, passa por essa perspectiva de uma sociedade da restituição, quer dizer, do equilíbrio das trocas, porque há uma relação do mundo secular com o mundo ancestral, e o ancestral não antropoformizado, significando o eterno, o Deus, a eternidade, o Tupã, o Olorum, quaisquer que sejam aí as possibilidades não antropoformizadas, porque diz respeito a um processo de troca de energia. Então, a relação dada por esse tipo de sociedade passa por uma cosmogonia. E há sempre destaques
produções a respeito de sinarquia, que é um governo do sagrado. E essa perspectiva também é do sagrado, mas profundamente referenciada no sistema cultural negro brasileiro, que é o central do ponto de vista da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é marcada por inúmeras manifestações desse sistema, como os afoxés, as capoeiras, as rodas de samba, as congadas, os maracatus. Só que esse sistema cultural ele não é considerado como categoria filosófica, como chave hermenêutica, como chave para a interpretação da realidade, porque é um enorme preconceito construído a partir da perspectiva que eu fiz referência inicialmente. Há racismo na sociedade brasileira e há uma desvalorização de negros e negras, de índios e de índias também na sociedade brasileira, e há também uma desvalorização das sistematizações produzidas por esses segmentos, que elas são reduzidas à perspectiva folclórica, e não são também consideradas a partir dessa renovação, que aqui eu estou trazendo a encruzilhada, mas de modo renovado, e o debate da ancestralidade também de modo renovado para não reproduzir visões eurocêntricas, né? Que reduzem a ancestralidade ao debate dos pais, dos antepassados de sangue, que é uma realidade também, mas não é a única realidade. O ancestral, digamos, de maior peso no processo é o inicial, é aquele que gerou toda a humanidade com a qual nós estamos em conexão e com a qual nós teremos que construir também um mundo relativamente em consonância. Por isso que essa perspectiva de uma sinarquia a partir dos nossos valores culturais, ela é um elemento fundamental. Então, a sinarquia, ela passa também pelo debate do espaço, que nós não estamos falando da sinarquia fora do espaço, trazendo o debate do espaço, e no espaço a inseparabilidade daqueles valores a que eu fiz referência, que é do templo, escola e teatro. Eles estão presentes no espaço, e há também a inseparabilidade do espaço com limites e do espaço sem limites. Por isso, a possibilidade nessa produção desse processo encruzilhado de todos esses valores, porque é uma inseparabilidade desses valores na realidade e no mundo objetivo, né? Face da Terra. Não é uma sinarquia mágica, como a raça dourada também não é algo mágico e não é algo que está lá no futuro, é algo que tem que ser produzido a partir das nossas intervenções, das nossas antecipações. Da mesma forma, é o terceiro aspecto a ser destacado, essas discussões elas só entram no debate com esse saque de tuteladas a heroína e de tutelados a herói. Porque, do contrário, nós ficamos amarrados na perspectiva religiosa, que é um caminho que impede as discussões e as participações do ponto de vista do nosso efetivo trabalho na face da Terra, mas considerando toda essa condição de criação e de produção de um outro mundo. Não é apagar como referência os valores de transformação e de criação, mas é de exercitar toda essa dinâmica, toda essa condição num mundo objetivo, no mundo das formas, para que o debate possa ser produtivo para a produção de uma outra realidade. Então, a presença do debate de herói e esse salto dessa condição de herói e de heroína é tão pertinente que no debate na cidade de Campinas, nós fizemos todas as propostas, que elas partiram lá dos nossos riscados. E essa proposta, ela veio dos veneráveis membros do APTA.
que a inseriram no debate e convidaram a venerável irmã Marisa de Oliveira. Tomara que eu não tenha errado o sobrenome, mas o primeiro nome é Marisa. Ela que foi responsável por essa intervenção, uma sugestão direta dos veneráveis membros do APTA. E ela mostrou a validade dessa produção para as nossas intervenções, que é preciso também ter essa coragem de romper as amarras para poder ingressar na construção de um novo mundo. E isso está também na face da Terra. Eu apresentei num artigo alguns exemplos, né, de como poetas e artistas têm lidado com essa discussão. Deu exemplo até do Ezra Pound, que ele fala que os poetas são as antenas da raça. Ele trabalha com essa perspectiva, lógico que é uma propriedade, ele não está falando só dos poetas, mas também dos artistas e de outras pessoas que são sensíveis, certamente, mas ele está apresentando essa propriedade que é humana. E há pessoas na face da Terra que jamais passaram pelos colégios iniciáticos, e é uma outra propriedade que está embutida aí no trabalho dos tutelados, né, que o oculto é uma especificidade humana. A realização a partir desse lugar é algo específico da humanidade. A humanidade trabalha isso e os poetas, no caso Ezra Pound, que sistematizou isso de maneira genial, é uma prova. Ele diz lá que os poetas são as antenas da raça, que tem uma responsabilidade do ponto de vista da sociedade. No Brasil, Mário Faustino, poeta também genial, tem texto semelhante, falando que quando os poetas decaem, porque ele está considerando isso também, eles são essas antenas, esses sinais, né, para uma outra produção, além dessa já catalogada, que quando os poetas decaem, as sociedades também decaem. Então, ele fala a mesma coisa. E o Rilke, poeta genial também, diz a mesma coisa. E no seu texto, nessa condição aí desse salto, o Rilke ele apresenta até as bases do andrógeno. Quem fizer a leitura com cuidado lá da Cartas a um Jovem Poeta, ele esmiuça essas questões. Então, essa condição, esse salto de herói e de heroína a tutelado, essa passagem ela é fundamental, porque ela aponta também uma outra antecipação, que ela deve estar no norte da humanidade, porque já que a chave apresentada pelos veneráveis membros do APTA é essas duas chaves, né? A transformação através do caráter e da cultura, e a antecipação de 3005, é possível também um processo de evolução da humanidade, que seria uma possibilidade de avatarização da humanidade também, que não é nada absurdo, porque esse processo ele deve ser uma utopia, pelo menos, para o conjunto de toda a humanidade, porque se há a margem para esse salto de tutela para herói e heroína, há a outra margem também para esse salto de herói e de heroína para uma humanidade avatarizada, que possa ter condições de estabelecer um outro estado de consciência para resolver as questões na face da Terra. Então, a questão de tutelados para herói e heroína traz também todas as discussões postas até aqui. A coragem para enfrentar aquilo que está no campo do pensamento único, das perspectivas totalitárias que impedem essas discussões. No caso do racismo brasileiro, há uma perspectiva totalitária. As pessoas não falam absolutamente nada.
não lidam com esse debate que é essencial para a produção de um outro país. E na globalização é essa mesma perspectiva, né, do pensamento único também, tanto que as pessoas dizem, no senso comum, né, que não há saída, que é assim mesmo, que será desse jeito, porque é uma visão anti-histórica, e ahistórica, porque a humanidade sempre teve, sempre apresentou, a partir dos seus processos, muitas e muitas possibilidades de organização da existência. Não há só esse modo. Então, o próprio debate da globalização, uma questão a que eu não fiz referência, e passando pelas sistematizações do professor Milton Santos, ele fala isso, né, da globalização como fábula, como perversidade, mas fala também da globalização como possibilidade, que é mais uma perspectiva de antena da raça. Né? Da mesma forma que nós estamos antecipando 3005, o professor Milton Santos, nas suas sistematizações, ele não só faz a crítica à globalização que nós temos, mas mostra também que há outra possibilidade de organização da globalização. E todo esse debate ele passa também por essa lógica de um novo lugar para os iniciados e iniciadas que rompem com aquilo que é dado de modo totalitário. No caso do Brasil, a perspectiva totalitária é dada pela branquitude, que é totalitária. Da globalização é o consumo totalitário e o pensamento único. E tem implicação também do ponto de vista de certas concepções de sinarquia. Talvez irmãos já tiveram contato com isso, porque tem uma metáfora que diz o quê? No caso da sinarquia, que o mundo e o processo sistêmico sinárquico ele será construído com uma moeda única, que não há problema algum, porque o dinheiro nesse processo, considerando, se nós temos uma relação com um ancestral, que é a energia, que é uma protomatéria, a realização do sagrado na face da Terra só pode lidar com o dinheiro, como energia. Dinheiro tem que ser uma energia para trabalhar esse equilíbrio das trocas. Então, nessa produção, o dinheiro como valor único, o dinheiro como uma moeda única, é algo possível e tranquilo. Mas há algumas sistematizações que dizem, aí é uma metáfora, né? Que nós teríamos apenas uma única língua. Então, é uma metáfora. Significa o quê uma única língua? Que nós teríamos um entendimento no mundo. Mas não seria algo produtivo do ponto de vista da pluriversalidade, do ponto de vista dessa encruzilhada de muitas vozes, de muitas possibilidades, apenas uma única língua para o processo de desenvolvimento da humanidade, quaisquer que sejam os períodos, por razões do significado que há em cada sistema linguístico. Então, a humanidade perderia muito com isso. Então, é necessário que a produção de uma sinarquia dada pela pluriversalidade, com muitas possibilidades linguísticas, porque os sistemas técnicos, eles cuidariam disso, com traduções simultâneas e imediatas, se fosse o caso, e há também as línguas de trânsito, os crioulos, as línguas que são produzidas historicamente pela humanidade para os contatos, para os trânsitos, né? Então, esses cuidados, eles são fundamentais, eles dependem também dessa perspectiva inicial. Porque a materialização, no mundo da matéria, a multiplicidade ela é fundamental, até para não gerar o incesto, que é o dado da miscigenação, e o dado também dessa exigência da própria eternidade, que a multiplicidade é uma forma de garantir um retorno com aquilo que essa matéria inicial produziu de melhor, a partir dessas experiências na multiplicidade. Então, uma questão para ser problematizada a partir de um olhar que não fique apenas repetindo aquilo que já foi elaborado, mas que entre também para um debate aberto e franco, fazendo um outro contorno, uma outra construção, uma outra
possibilidade, trazendo uma outra possibilidade. E, por fim, tem a antecipação de 3005, que é a chave central dessa possibilidade. Quer dizer, antecipar 3005 significa colocar toda essa produção num mesmo espaço, o que é possível, desde que a gente tenha trabalhe essa noção de espaço, que esse processo ele não fique restrito apenas a um sistema de discurso, que ele ganhe lugar no espaço. E o que eu estou trazendo como noção de espaço é o espaço como um conjunto indissociável, que é assim que eu aprendi com o professor Milton Santos, que o espaço é um conjunto indissociável dos objetos e dos sistemas tecnológicos e das pessoas também, das relações. Tudo está relacionado no espaço. E esse tudo, do ponto de vista da face da Terra, significa que o espaço localizado, ele tem relação também com o espaço não localizado. Que essa base a que eu fiz referência como meu campo de entendimento da protomatéria inicial ancestral, ele terá espaço também nessa antecipação no mundo secular de 3005. Então, toda essa produção, ela pode ser antecipada no plano de uma consciência evolutiva e que, no processo de antecipação, traga também essa concepção de espaço e de unicidade com todo esse processo. E quando eu falo do espaço, as chaves dadas lá pelo tempo, escola e teatro, elas estão presentes. Porque essa unicidade, ela é dada também no espaço e na corporeidade, ou nos tubos cósmicos que estão presentes nessa antecipação. Mas essa espacialidade, ela não é apenas uma retórica, ela está presente também no cotidiano, porque o cotidiano, ele deixa de ser abstração e passa a ser uma quinta dimensão do espaço. Essa perspectiva eu aprendi também com o professor Milton Santos, que ele fala que o espaço é uma espécie de quinta dimensão do espaço, o que possibilita a antecipação de outros momentos, de outros espaços, porque o cotidiano, ele espacializa as nossas vidas, e nós vivemos no cotidiano, que é uma dimensão fundamental da vida. E aprendi também que o cotidiano é dimensão espacial com o sistema cultural negro brasileiro, que trabalha com essa perspectiva, que traz no espaço cotidiano esse encontro de tudo que existe. Tudo está presente ali nesse espaço cotidiano, que é uma forma de dar materialidade para o espaço, e o espaço não é uma abstração, e não é uma abstração no cotidiano. Como essa produção que é feita no cotidiano, da escola, das sistematizações, também ela deixa de ser a coisa abstrata, porque se ela está no cotidiano, ela passa a ser dimensão espacial, como é uma dimensão espacial o nosso encontro de hoje, que é espacial e que traz um significado, inclusive, para o uso dos meios técnicos, científicos e informacionais, que não são centrais, mas eles são elementos constituintes também do espaço, e que devem ser discutidos a partir desse lugar, como meios que estão em conexão com o espaço, e tem a ver com a discussão da globalização,
que é o estágio nosso hoje, e que possibilita também essa antecipação de 3005, nós estamos num estágio de desenvolvimento da humanidade que é marcado pelos meios técnicos, científicos e informacionais. A questão toda agora é o uso. O uso que é dado pelos sistemas técnicos, científicos e informacionais, que precisa de ser objeto das nossas discussões e intervenções. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, ou se... O seu tempo está quase esgotando, porque aí a gente vai fazer um pouquinho de conversa, tá? Aí era bom você terminar o conteúdo para a gente conversar um pouquinho, que tem muito questionamento aqui que a gente vai te conduzir. Tá legal. Então eu vou encerrar, porque assim fica mais fácil para os questionamentos. E talvez com os questionamentos eu possa melhorar alguns pontos e concordar. Oi? Foi bem interessante alguns pontos que você levantou aí. Pela última live que a gente teve com o Eduardo, a gente falou das redes sociais, a gente falou das formas de linguagem, a gente comentou um pouquinho sobre o Pix, que é essa nova condição do dinheiro virtual. E, de repente, através do dinheiro virtual, a gente vem a ter uma moeda. A Gessiane colocou muito bem aqui, Gessiane Dias, que, quem sabe, na linguagem, a única linguagem seja da internet. Se soubermos fazer uso correto e em favor do bem comum. Isso eu acho que foi uma grande colocação da Gessiane, porque a gente está vivendo esse momento, né? A gente tanto pode fazer essa tradução com aparelhos, que aí você pode falar em qualquer idioma através de um aparelho, como você também pode fazer essa linguagem de símbolos que tem usado muito na internet. Então, assim, a gente está num momento bem real nessa transição de 3005, com essa antecipação para agora, porque estamos vivendo exatamente isso, né? A tecnologia veio, a gente se comunica com o mundo inteiro, com rapidez, a gente tem os fake news, que também faz a polaridade, a gente está vivendo bem isso. E o que precisamos é ter consciência interna para saber o melhor uso disso. O que é que você acha? Tem uma discussão que ela é mais complexa dos meios técnicos, científicos e informacionais, que ela passa pelo espaço. Sim. Normalmente, os debates eles são feitos como se os sistemas técnicos existissem e a parte, mas eles são constituintes do espaço. Então, é preciso trazer o debate da totalidade do espaço. Então, os meios técnicos, científicos e informacionais, eles constituem o espaço junto com as pessoas, com os sistemas de ações. Eles formam um conjunto indissociável e contraditório. Então, os sistemas informacionais que nós temos hoje, eles são conduzidos por uma plataforma de capitalismo. Eles capturam, eles lidam com as informações, manipulam essas informações a serviço de determinados interesses empresariais, comerciais. E há um lugar que deveria ser questionado de imediato, que nós somos tratados como usuários. E não há um tratamento voltado para cidadão ou cidadã. Somos usuários, mas só que há uma mais-valia informacional também. Eu fiz um artigo que eu passei até aí para o grupo, discutindo isso. O capitalismo de plataforma, a mais-valia informacional, a socioespacialidade, antirracismo e antibolhas. Porque o que nós temos nos sistemas informacionais? A constituição de determinadas bolhas de afinidades. Então, há pouca ou nenhuma profundidade nas discussões. Há também uma captura desses dados que são usados das mais variadas formas e há pouco retorno para o espaço.
Porque nós não vivemos nos meios técnicos, científicos e informacionais, nós vivemos no espaço. Porque o espaço é central. Então, a pessoa que acessa os meios técnicos, científicos e informacionais e mora numa favela, depois que ela passa mensagem, depois que ela continua na favela. Então, a socioespacialidade, ela é central, ela deveria ser o objeto da discussão. E também o uso que é dado para esses dados. Porque esses dados, eles são utilizados à revelia da cidadania, do bem comum. E não é só uma disposição, é uma vontade pessoal para resolver isso. São empresas e elas trabalham a partir dessa perspectiva. Eu acho que o debate ele é mais complexo e os sistemas informacionais, eles nos revelam o quê também? Que há no mundo pouca comunicação e há excesso de informação. Então, nós temos muita informação. As pessoas passam informações as mais variadas, mas não há comunicação. Porque a comunicação, ela exige um aprofundamento. E ela exige também solidariedade, comprometimento. Ela exige uma margem de afeto. Ela não é, pura e simplesmente, uma relação que não implica no espaço. Porque o que nós temos é um apagamento do espaço, do cotidiano também. As pessoas apagam o cotidiano e ficam no sistema informacional. E muitas vezes, nos sistemas informacionais, nós somos informados daquilo que acontece nos lugares hegemônicos. Mas nós desconhecemos, às vezes, o falecimento do vizinho no quarteirão do nosso bairro. Eu tenho uma visão que não é muito essa de que vai tudo bem, do ponto de vista dos sistemas técnicos informacionais. Eu acho que há problemas com o acesso e esse uso ele é verticalizado. Ele precisa de ser Fausto, o Eduardo está na sala. Mas é uma visão. E é uma visão essa porque nós temos o quê com essas bolhas? A produção de certas afinidades que elas são pouco produtivas. E como eu uso também esse sistema, é lógico, eu sou prisioneiro dessas bolhas, mas eu tenho que ter esse reconhecimento. Então, são grupos muito próximos, né, com certas afinidades, e o sistema informacional vai trabalhando com isso. Tudo bem. Agora, nós vivemos no espaço. É preciso trazer a discussão da totalidade, que é o espaço. E os sistemas informacionais, eles não são a totalidade, só que eles passam... Eu acho que nada é totalidade, né? A gente tem pedaços que faz uma totalidade, a gente vive de olhares, a gente vive de pedaços. Mas eu falo totalidade... macro. Sem dúvida, eu concordo com você. Mas eu falo que o espaço, ele recupera esse conjunto indissociado dessas partes, porque elas... Agora, se eu não trago o espaço como elemento central para discutir os sistemas tecnológicos, eu acabo trabalhando só com a informação. A gente está no meio eubiótico aqui. O professor tem algumas falas disso, né? Então, nós estamos caminhando mesmo para a miscigenação, senão não tinha sentido o processo evolutivo. O crescimento, ele é de dentro para fora. Ele é de meritocracia até espiritual. Você tem que saber que você vai fazer bom uso daquela informação que foi lhe dado pelo mestre. Então, se você está numa escola, se você não faz prática de suas yogas, se você não faz práticas templárias, você não tem como evoluir. A evolução é você quem faz de dentro para fora. Então, assim, todos nós estamos aqui nessa sala, temos uma direção, temos um caminho, temos um olhar. E a vida é feita de vários olhares, de vários pedaços para dar unidade. Por isso que eu achei interessante chamar o Eduardo, porque esse assunto foi a semana passada. Legal. E nós estamos vivendo, se você analisar, nós estamos agora vivendo esse momento aqui por causa de uma tecnologia. Nós temos gente do Brasil inteiro aqui.
Nós agora estamos com 68 pessoas na sala ainda. E 68 salas no Brasil. Então, é interessante a gente falar um pouquinho. Eu queria te ouvir também, Eduardo, nesse momento, para a gente poder depois dar um fechamento bacana junto com o Fausto. O olhar do Fausto foi bem bacana e a gente precisa só dar um fechamento bom. Você quer falar alguma coisa, Eduardo, perante o que nós falamos semana passada? Boa tarde, Mara. Boa tarde, Fausto. Parabéns pela apresentação, pela exposição clara. Um abraço, Eduardo. Boa tarde. Você teve aula com o Milton Santos? Não, mas eu sou um seguidor do Milton Santos. Não, porque o Milton Santos é uma eminência à par, um grande brasileiro que se destacou em geografia, e aí eu estou reconhecendo, você fala aí dos técnicos científicos informacionais, né? Então, eu acho que você está fazendo um contraponto importante, porque o que eu falei na semana passada, e a Mara, até agradeço a Mara, a Noemi, a Dani, que me incentivaram e também me puseram aqui para conversar mais detidamente. Aliás, beijo para todo mundo. E a Dani mandando beijo para todo mundo aqui. É assim, Fausto, você está fazendo um importante contraponto, porque a gente, ao conviver com as polaridades, a gente sabe que se está tendo uma coisa boa, deve estar tendo alguma sombra escondida por aí que a gente deve ficar atento. Então, o que acontece? A internet, ela abriu uma informação que, teoricamente, pela internet, eu consigo me comunicar com alguém que está na Índia nesse momento, ou alguém que está na Austrália, ou alguém que está na África do Sul, alguém que está na Europa. Então, eu posso furar a barreira anglo-saxônica, posso furar o hemisfério norte, fazer a comunicação sul-sul, ou não, eu posso entrar no confronto de uma comunicação direta com eles, ou melhor do que tudo, comunicar com todo esse pessoal. Então, já existe a necessidade de uma língua única para eu me comunicar com todos eles. Mas o que acontece? Ainda somos bebês, e quando essa tecnologia se abriu, essas possibilidades, as tecnologias se abriram, nós nos deparamos com o quê? Com um abismo cultural, educacional entre nações, entre povos, entre regiões, que faz naturalmente que quando uma pessoa tem algum tipo de conhecimento, ele vai fazer algumas perguntas ou ir atrás de algumas informações, tanto na internet, pelas redes, pelos grupos construtivos, né? E outros vão fazer de outra maneira. Então, isso quer dizer o quê? Que existe, sim, muita ameaça, como você bem alertou, há muita empresa fazendo uso de informações de que nós mesmos disponibilizamos. Tem pessoas que põem a vida dela inteira no Facebook, por exemplo. Então, eu não preciso de nenhum algoritmo para fuçar a vida de uma pessoa, para determinadas pessoas deixaram a vida delas exposta no Facebook. Agora, outros precisam de um algoritmo muito sofisticado para descobrir detalhes íntimos de certas pessoas, porque essas pessoas são mais reservadas. E isso está errado, e isso é uma ameaça tecnológica muito grave, né? Mas acho que o meu complemento a isso é que estamos amadurecendo, estamos vivendo com ameaças. As suas colocações são bem sérias, são importantes para ficarmos atentos, né? Mas existe sim uma luz no fim do túnel, existe uma convergência. Essa história da moeda única, a história da língua única, não estamos e nem estamos próximos de chegar lá, mas estamos nos aproximando. E esse nos aproximando, né, Mara? Aí você fala da escola de alto tempo. A Nilza Castro fez uma colocação bem bacana também aqui. A era de Aquários destaca o feminino e a comunicação. Estamos aprendendo a lidar com essas novidades. A internet acabou com as fronteiras, trouxe uma nova linguagem ou um novo tipo social, etc. E espaço continua. Como será o amanhã? É um questionamento. Olha, então, agora... Sim. É isso aí. Então, o que é que eu vejo, Fausto? Vamos continuar aqui para dar um encerramento, que já estamos com um tempinho bem andado. Aí eu gostaria que você fizesse uma síntese dentro desse trabalho do que você quer deixar para todos nós e te agradecer muito, porque é muita reflexão que você deixou. Todo mundo está agradecido, comentários maravilhosos.
e todos nós vamos pensar um pouco mais, porque estamos vivendo um momento bem diferente. Então, eu queria que você fizesse a síntese para a gente poder dar o encerramento. Olha, é mais um agradecimento pelo momento, oportunidade de conversar, de trocar ideias, e eu fico à disposição para outros diálogos, e do ponto de vista da minha exposição, se é possível retomar, destacar isso, a necessidade da superação do racismo no Brasil, que é fundamental, não é nada pode dar sustentação para essa perspectiva, e o que é importante no nosso meio é que a miscigenação ela não pode ser entendida como sinônimo de democracia racial. Existe miscigenação no Brasil, mas o debate precisa de ser mais bem feito. A miscigenação ela é feita nos espaços opacos da sociedade brasileira. Ela não é quem está no sistema de poder no Brasil não está na miscigenação. A miscigenação ela é feita nos espaços dos homens e mulheres lentos da sociedade brasileira. E o outro dado é que a miscigenação no plano físico ela foi relativamente processada no Brasil, mas é preciso a miscigenação no plano das ideias, da produção de conhecimento a partir desse lugar. No material que eu deixei aí para vocês, eu selecionei a lei, e vale a pena até o registro. Existe uma lei no Brasil, a 10.639. E nos Estados Unidos, o Kennedy também, ele, no período de governo, ele instituiu uma lei, que era 10.000 alguma coisa. Interessante que lá tem a lei 10 alguma coisa, e esse 10 significando também o caminho da evolução humana. Mas no Brasil, a lei 10.639, ela foi mais longe ainda. Se vocês fizerem a soma da 10.639, ela dá o itinerário de Ior mesmo, dá 10. Então, há todo um significado, há todo um trabalho já na face da Terra, que ele precisa de ser acelerado, no caso do Brasil. O racismo é o principal problema do ponto de vista de acesso aos bens materiais e imateriais no Brasil. Ele precisa de ser superado. Nada justifica mais essa exclusão de negros e negras no Brasil, e nada justifica a exclusão também nos processos de sistematização de conhecimento. Então, as elaborações, elas não consideram essas produções. Eu vou trazer 2 exemplos que eles são bem significativos. Na Unilab, nós levamos para a universidade fundamentos filosóficos e práticos do samba. Eu tive a oportunidade de trabalhar na sistematização desses campos curriculares. E levei, também a partir da minha sistematização, e nós levamos, que o trabalho é coletivo, fundamentos filosóficos e práticos da capoeira. Então, nós inserimos no sistema de ensino da Unilab a cultura negra como categoria filosófica, para a produção de sistemas de ideias, de teorias, de discursos, para as elaborações epistemológicas, curriculares. Então, esse salto ele precisa de ser dado na sociedade brasileira. Nós estávamos falando de comunicação. Então, a comunicação ela passa por um dos pilares do sistema cultural negro brasileiro, que é Exu. Mas um Exu não antropoformizado, porque existe uma redução na sociedade brasileira que ela é dada por uma visão eurocêntrica, de reduzir, de achar que Exu é a entidade que está lá no sistema Umbanda e Candomblé, que é uma visão antropoformizada. Exu não é isso. Exu, o que é? Tudo aquilo que possibilita dinâmica, que possibilita movimento, que possibilita a multiplicação, tudo aquilo que transita no mundo, tudo aquilo que é informação. Então, essas categorias, elas precisam ser apresentadas a partir do nosso sistema cultural, mas é preciso dar esse salto, romper com essa perspectiva que quer reduzir o nosso sistema cultural a aspectos religiosos, ou a essas antropoformizações que elas são reducionistas. Como são reducionistas no nosso meio? Quando nós pensamos num Deus antropoformizado, nós rebaixamos o debate. Então, essas questões, elas precisam ser objeto de um trabalho que vai
produzir uma outra sociedade, vai produzir um outro lugar no debate das relações raciais no Brasil, que além do genocídio de jovens negros no Brasil, a cada 23 minutos a morte de um jovem negro no Brasil, há um epistemicídio, há uma morte dessa produção filosófica e teórica, e que ela está na sociedade, e que ela precisa de ser percebida. Eu vou trazer só mais um exemplo para fechar com um exemplo que é do campo, digamos, disseminado profundamente no Brasil por um mestre de capoeira. O mestre Pastinha, ele produziu uma frase que é um compêndio de filosofia e que tem a ver com a nossa produção teosófica e obiótica. Ele disse o que, o mestre Pastinha? Que a capoeira é mandinga, é manha, é tudo aquilo que a boca come. Então, o mestre Pastinha, ele disse o quê? Que a boca, a capoeira, fazendo uma referência à boca, ela só come aquilo que é do bem, do bom e do belo. Aquilo que é excessivamente doce ou excessivamente salgado, a boca rejeita. Então, há toda uma produção filosófica nesse sistema cultural, que precisa de ser valorizada. Isso é uma filosofia refinadíssima. Ele disse, com as palavras desse sistema cultural, que a capoeira, que é uma manifestação emblemática do Brasil, e muito desvalorizada, porque ela é reduzida apenas ao jogo de capoeira, e não como nós tratamos hoje na Unilab, mas como um campo filosófico, que produz significados, chaves interpretativas. Então, ele construiu uma frase que é um monumento para fechar o encontro de hoje, como referência ao bem, ao bom e ao belo, que a capoeira é tudo aquilo que a boca come, e a boca só come aquilo que tem relação com o bem, o bom e o belo. Venerável então, obrigada. Obrigada, Fausto. Obrigado. Foi realmente uma tarde gostosa. E agora a Noemi vai fazer nosso fechamento, para Noemi? as 18. É que pelo tempo andado, eu trouxe aqui a equipe de divulgação do chá, uma frase para levá-los a uma reflexão. Um minuto. Tens razão, dizendo que é muito difícil dominar a mente, porque esta é instável e muito sujeita ao domínio dos vícios, hábitos. Porém, quem fortaleceu a sua vontade através de meditações, disciplinas, yogas, mantras, etc., pode ser senhor de seu coração e de sua mente. É o trecho 163 do Pequeno Oráculo.